Você acha que ciência e história são chatas? Bem, essas descobertas vão mostrar por que ciência e história estão longe de serem o que mostram na escola. De uma nova cidade dos mortos encontrada no Egito a um musgo quase indestrutível, aqui estão 20 coisas que os cientistas descobriram e chocaram o mundo inteiro. Número 1. A Cidade dos Mortos. O Egito é conhecido por suas necrópolis e pelas centenas de tumbas espalhadas por toda a região. Parece realmente que os antigos egípcios valorizavam a morte grandemente, tanto que continuamos a descobrir cidades dos mortos uma após a outra. Recentemente, arqueólogos encontraram uma necrópole em expansão perto de Aswan, contendo mais de 300 tumbas. Agora, você provavelmente está pensando que isso não é muito, mas cada tumba é estimada em conter entre 30 a 40 múmias. Com as tumbas organizadas em 10 terraços, criando uma estrutura em camadas de locais de descanso final. A necrópole também reflete a hierarquia no Antigo Egito. Os cemitérios datam de um período entre o século VI a.C. e o século IX d.C., abrangendo aproximadamente 900 anos de uso. Durante 9 longos séculos, essas tumbas foram usadas pelas pessoas para enterrar os mortos geração após geração, na esperança de passar para a vida após a morte pacificamente. A pesquisa é liderada por Patrícia Pantini, da Universidade de Milão. A equipe enfatiza que, enquanto tenta aprender mais sobre as vidas das múmias enterradas no cemitério, garantirá uma abordagem respeitosa. Número 2. A cúpula gigante de rocha que se eleva sobre o deserto. Se você olhar para o deserto do Saara do espaço sideral, pode ver uma característica maciça no chão. Este é o olho do Saara. Esta formação gigantesca, localizada na Mauritânia, abrange impressionantes 50 quilômetros de diâmetro e se assemelha a um enorme alvo visto de cima. Agora, a questão sobre essa característica é que inicialmente não sabíamos como ela se formou. Primeiro, pensamos que era uma cratera de impacto deixada por um meteorito, ou talvez apenas algo que se formou naturalmente ao longo do tempo. Nos últimos anos, pesquisadores finalmente descobriram como o olho do Saara se formou. Cerca de 100 milhões de anos atrás, durante a separação do supercontinente Pangeia, a atividade vulcânica forçou o magma a subir das profundezas da crosta terrestre, formando uma estrutura em forma de cúpula. À medida que a atividade vulcânica cessou, a erosão pelo vento e pela água esculpiu a cúpula. Por essa razão, essa característica consiste em vários tipos de rochas, incluindo rochas sedimentares, como arenito e calcário, bem como rochas ígneas, como riolito, gabbro e kimberlito. As diferentes taxas de erosão dessas camadas de rocha ao longo de milhões de anos resultaram nas cristas e vales circulares distintos que vemos hoje. Atualmente, o olho do Saara serve como um marco para astronautas e um destino para turistas aventureiros. Acessível por arranjos de viagem locais na Mauritânia, os visitantes podem explorar o deserto circundante e até fazer passeios aéreos para ver essa magnífica característica geológica em todo o seu esplendor. Número 3. Especialistas confundem o corpo de uma menina de 12 anos com o de um guerreiro. Em 1988, arqueólogos desenterraram restos bem preservados no que hoje é a República de Tuva, na Rússia. Inicialmente, acreditaram que os restos pertenciam a um adolescente que viveu como um jovem guerreiro. Não apenas qualquer guerreiro, mas um guerreiro amazona. Os grandes lutadores mencionados e conhecidos por sua força e coragem na literatura grega. Nos últimos anos, no entanto, os pesquisadores acreditam que a identificação inicial dos restos pode estar completamente errada. O guerreiro não era um jovem, mas uma menina de 12 anos. O local de sepultamento dessa jovem guerreira amazona estava excepcionalmente bem preservado, permitindo que os pesquisadores descobrissem detalhes significativos sobre sua vida e status. Ela foi encontrada com um notável conjunto de armas, incluindo um arco de bétula de quase 1 metro, um machado e 10 flechas feitas de vários materiais, como osso, madeira e bronze. Esses artefatos sugerem que ela era altamente habilidosa no combate, uma característica atribuída às Amazonas por historiadores antigos como Heródoto. Seu traje era condizente com seu status de guerreira. Ela estava vestida com uma camisa, calças marrons claras, coberta com um casaco de pele de peito duplo, feito de uma espécie de roedor chamada jerboa. Um boné de couro completava seu conjunto. Antes dessa descoberta, pensávamos que as míticas guerreiras amazonas não passavam de ficção.
Com o sepultamento desta jovem, agora percebemos que essas poderosas e temidas guerreiras realmente viveram milhares de anos atrás. Número 4. Cientistas descobrem um musgo quase indestrutível que pode sobreviver a raios gama. Imagine um ser vivo que pode sobreviver à radiação gama mortal, nitrogênio líquido congelante e desidratação extrema. É o Superman? Não, estamos falando de uma espécie de musgo recentemente descoberta por pesquisadores. A Syntrichia caninervis, comumente encontrada em ambientes hostis como o deserto de Mojave e a Antártida, demonstrou essa resistência inacreditável. Os cientistas estavam tão curiosos sobre essa espécie de musgo que decidiram submetê-la a uma série de testes extremos, incluindo exposição ao nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius por 30 dias. O musgo não apenas sobreviveu, mas também se recuperou e cresceu novos ramos. Após esse teste, os cientistas decidiram desidratar o musgo até o ponto de murchar e ficar preto, mas ele ressurgiu à vida em questão de segundos após a reidratação, retomando a atividade fotossintética completa em minutos. Então, os cientistas decidiram aumentar ainda mais o desafio. Uma dose de 4 grays, a unidade para a dose de radiação, é letal para humanos. Mas esse musgo pode sobreviver não a centenas, mas a milhares de vezes mais do que a dose letal para humanos. Foram necessários 4.000 grays para que esse musgo fosse afetado pela radiação. Esse nível de resistência à radiação é inigualável entre os organismos conhecidos. Mas o que isso significa para nós? Bem, dada sua incrível resistência, esse musgo poderia desempenhar um papel fundamental na futura exploração espacial, particularmente em esforços para terraformar Marte. Os pesquisadores submeteram o musgo a condições que imitam o ambiente marciano, incluindo flutuações extremas de temperatura e altos níveis de radiação. Com o tempo, poderíamos ser capazes de usar esse organismo para literalmente tornar o planeta vermelho habitável. Quão incrível é isso? Número 5. Árvore ambulante na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, há uma árvore ambulante. Não uma árvore que se move literalmente, mas sim uma que parece estar dando um passo. Esta árvore, oficialmente chamada de Rata do Norte, atinge uma altura impressionante de cerca de 32 metros e ganhou o título de Árvore do Ano da Nova Zelândia em 2024. A árvore ambulante é um solitário sentinela em um campo aberto perto de Cumeu, na costa oeste da Ilha Sul. Suas raízes semelhantes a pernas e ramos espalhados dão a ilusão de estar caminhando pela paisagem. Além de sua aparência única, esta árvore também é antiga, acreditando-se que seja um remanescente de uma floresta desmatada há cerca de 150 anos, e agora é o único sobrevivente de seu tipo na área. A família de agricultores que possuía a terra na época deve ter reconhecido sua importância e decidiu preservá-la, permitindo que se tornasse a maravilha natural que é hoje. Número 6. Especialistas recriam a cerveja do Egito Antigo. Embora os romanos sem dúvida soubessem como festejar, os antigos egípcios também sabiam como relaxar e se divertir. Além de reuniões, eles se orgulhavam de sua comida e também de sua cerveja. Recentemente, um cervejeiro de Utah chamado Dylan McDonnell conseguiu recriar o que os antigos egípcios bebiam em reuniões sociais, usando uma receita egípcia de cerveja de 3.500 anos. McDonnell começou sua jornada estudando o Papiro Ebers, um documento antigo repleto de receitas medicinais e de cerveja. A partir disso, ele selecionou os ingredientes mais comuns mencionados, incluindo tâmaras do deserto, mel de sândalo, figos de sicômoro, passas douradas, bagas de zimbro espinhoso, frutas de alfarroba, cominho preto e incenso. Compilar a receita foi uma coisa, mas encontrar os ingredientes provou ser mais desafiador. Figos de sicômoro, em particular, foram difíceis de encontrar, mas com a ajuda de amigos e pesquisadores, McDonnell conseguiu reunir todos os componentes necessários. Ele usou cevada egípcia roxa e trigo farro, grãos tradicionais do Egito Antigo, como base para sua cerveja. O processo de fabricação ocorreu no quintal de McDonnell, onde ele usou um sistema de 3 vasos para criar cerca de 40 litros de cerveja. Ele chamou o produto final de Kaisur, e o sabor era indubitavelmente único. Azedo e ligeiramente floral, com um sabor que as pessoas dos tempos antigos definitivamente apreciariam mais. Aqueles que provaram a cerveja afirmaram que o sabor era semelhante ao de uma cerveja Gose alemã, com um teor alcoólico de 5% e notas de damasco.
Número 7. Um jardim de um tirano de 2.000 anos. Recentemente, arqueólogos descobriram um jardim de 2.000 anos ligado ao notório imperador romano Calígula, um renomado tirano dos tempos antigos. Os restos do jardim foram descobertos pela primeira vez por operários da construção civil perto do Vaticano, durante um grande projeto para criar uma praça de pedestres ligando o castelo de Santo Anigelo à Basílica de São Pedro. Em vez de um parque infantil, o que eles descobriram foram os restos do jardim, desde suas paredes e fundações até vários artefatos deixados para trás pelas pessoas que uma vez vagaram pelos jardins. Um dos achados mais significativos foi um tubo de água de chumbo com o nome do próprio imperador Calígula gravado. Você vê, o imperador ganhou infâmia não por ser um grande governante, mas por seu governo tirânico e extravagante. Ele era filho de Germânico e Agripina, a velha. Ao longo de sua vida, ele foi conhecido por ser um tirano louco e imprevisível. Por imprevisível, quero dizer ao ponto de supostamente planejar nomear seu cavalo como cônsul antes de morrer. Não sei por que alguém pensaria que dar uma posição oficial a um cavalo seria uma boa ideia. Número 8. A maior planta do planeta. A Baía Shark, na Austrália, não é apenas o refúgio de tartarugas verdes e tartarugas cabeçudas, mas também abriga a maior planta do mundo. Aposto que você não adivinha o quão grande essa planta é. Quer tentar adivinhar? 180 quilômetros. Sim, esta planta tem um comprimento impressionante de 180 quilômetros. No entanto, há muitas tecnicalidades envolvidas neste título. Você vê, esta planta não é um único organismo, mas uma abundância deles formando um prado de ervas marinhas. Esta planta gigante, conhecida como Posidonia australis, não é apenas a maior planta, mas também o maior clone conhecido na Terra, cobrindo impressionantes 200 quilômetros quadrados. O prado de ervas marinhas começou a partir de uma única semente há cerca de 4.500 anos. Ao contrário da maioria das plantas que se reproduzem com outra planta, esse organismo apenas se clona, com cada broto vertical emergindo da areia sendo geneticamente idêntico. Isso significa que, embora sejam tecnicamente diferentes, são uma única entidade. Agora, como sempre digo, a natureza é verdadeiramente impressionante. Número 9. Especialistas encontram e decifram cartas ocultas de Maria, Rainha dos Escoceses. Maria, Rainha dos Escoceses, foi uma figura central na turbulenta política da Europa do século XVI, quando foi aprisionada por quase 2 décadas por sua prima. Durante seu tempo de confinamento, Maria usou códigos e cartas para garantir sua liberdade e recuperar seu trono. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram essas cartas e tentaram decodificá-las. Um engenheiro aposentado, um linguista e um desenvolvedor de software. Bastaram apenas 3 pessoas para decodificar e decifrar as cartas de Maria. As cartas em questão foram descobertas em uma coleção de documentos mantidos por vários arquivos europeus. Os decifradores de códigos começaram identificando padrões comuns e símbolos recorrentes nas cartas. Eles compararam esses com cartas conhecidas em textos simples do mesmo período, gradualmente montando a cifra usada por Maria. É um processo incrivelmente demorado, mas vamos ao que descobriram. As cartas contêm detalhes sobre alianças políticas, por exemplo, as negociações secretas de Maria com potências europeias em busca de apoio para sua reivindicação ao trono inglês. Cartas escritas por uma das figuras históricas mais importantes. Essa descoberta é realmente um sonho para historiadores e amantes da história. Número 10. A pioneira na criação de mapas oceânicos. Em 1920, Marie Tarp nasceu em Ypsilanti, Michigan. Seu pai trabalhou como topógrafo de solos para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, despertando seu interesse por mapas e geologia. Tarp buscou educação superior em uma época em que as mulheres raramente eram vistas em campos científicos. Ela obteve diplomas em inglês, geologia na Universidade de Michigan e matemática na Universidade de Tulsa. Mas o que é tão significativo sobre ela? Bem, você vê, Marie Tarp pioneiramente mapeou o assoalho oceânico, algo que continua a nos ajudar a aprender mais sobre o oceano até hoje. A jornada científica de Marie começou quando ela se juntou ao Observatório Geológico Lamont, na Universidade de Colômbia, no início dos anos 50. De fato, as pessoas da época acreditavam que o fundo do mar era relativamente plano e sem características. O papel de Tarp era converter os dados brutos de sonar coletados de navios em mapas detalhados.
À medida que ela traçava meticulosamente os dados, notou padrões que sugeriam a presença de uma vasta cadeia de montanhas submarinas, agora conhecida como a Cordilheira Mesoatlântica. Em vez de uma superfície plana e sem características, o assoalho oceânico tinha cristas e outras características. Inicialmente, suas descobertas foram recebidas com ceticismo, mesmo de seu colega mais próximo. No entanto, dados subsequentes e a descoberta de características semelhantes em outras partes dos oceanos do mundo eventualmente validaram seu trabalho. A teoria da expansão do assoalho oceânico foi uma parte fundamental da teoria mais ampla das placas tectônicas, revolucionando a geologia e nossa compreensão do oceano até hoje. Número 11. A lava mais fria do mundo. Você sabia que há lava no mundo que, se de alguma forma tocar sua pele, você ficaria bem? Ainda seria uma experiência dolorosa, mas, hey, você sobreviveria. Isso é conhecido como lava carbonatítica, um tipo extraordinário e raro de lava que entra em erupção a temperaturas significativamente mais baixas do que a lava basáltica típica. Enquanto a maioria das temperaturas de lava varia entre 1000 a 1200 graus Celsius, a lava carbonatítica flui a uma temperatura relativamente fria de 500 a 600 graus Celsius. Isso ainda é quente o suficiente para machucar você, mas a temperatura é muito mais misericordiosa do que a lava típica. O local mais notável para a lava carbonatítica é Oldoinyo Lengai, um vulcão localizado na Tanzânia, conhecido como a Montanha de Deus na língua Maasai. Oldoinyo Lengai é o único vulcão ativo na Terra que entra em erupção com lava carbonatítica. As erupções deste vulcão produzem lava rica em minerais de carbonato de sódio e potássio. Número 12. Fóssil de cobra gigante na Índia. No coração da Índia, paleontólogos desenterraram fósseis de uma enorme cobra pré-histórica, uma que é mais longa que um ônibus escolar. Acredita-se que essa cobra tenha vivido há cerca de 60 milhões de anos, durante o épico Paleoceno, sendo comparável em tamanho à infame Titanoboa, a maior cobra já descoberta que viveu na América do Sul. A recém-descoberta cobra é estimada em ter medido mais de 9 metros de comprimento, tornando-se uma das maiores cobras já encontradas na Ásia. Durante o épico Paleoceno, a região que hoje é a Índia era coberta por florestas densas e pântanos, proporcionando um habitat ideal para um animal desse porte. Este gigante pré-histórico teria se alimentado de grandes animais, incluindo mamíferos e possivelmente até outros répteis. Seu tamanho e força sugerem que era um predador de topo, assim como sua contraparte sul-americana, Titanoboa. A Titanoboa, descoberta na Colômbia em 2009, mediu até 12 metros de comprimento e pesava cerca de 1.134 quilos. A cobra indiana, embora ligeiramente menor, compartilha muitas semelhanças com a Titanoboa, indicando que tais cobras gigantes eram uma resposta evolutiva comum aos climas tropicais quentes do Paleoceno. Essas cobras faziam parte de uma linhagem que se adaptou ao seu ambiente crescendo a tamanhos enormes, aproveitando a abundância de presas e climas estáveis. Bem, esta é uma das criaturas que estou feliz que tenha sido extinta. Número 13. Luca, o último ancestral comum universal. Todos nós temos Luca em nós, o último ancestral comum universal. Você vê, os cientistas acreditam que todos viemos de um único ancestral dado o nome de Luca. Acredita-se que Luca viveu há cerca de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de anos, durante os estágios iniciais da história do planeta. Embora não possamos observar diretamente Luca, os pesquisadores montaram suas prováveis características estudando os genomas dos organismos modernos. Luca era provavelmente um organismo unicelular simples, com um código genético semelhante a AOS encontrados em bactérias e arqueias. Hoje, os cientistas acreditam que Luca viveu em um ambiente de ventilação hidrotermal no fundo do oceano. Essas ventilações forneciam um suprimento rico de produtos químicos e energia, tornando-os ideais para o surgimento da vida primitiva. As altas temperaturas e a disponibilidade de minerais poderiam ter impulsionado as reações químicas necessárias para a vida se desenvolver e prosperar. Estudos recentes continuaram a refinar nossa compreensão de Luca. Avanços em tecnologias genômicas permitem que os pesquisadores explorem material genético antigo com maior precisão, revelando novos detalhes sobre a história evolutiva inicial da vida. Embora ainda não tenhamos encontrado mais informações específicas sobre esse ancestral comum,
Esperamos que nossos avanços em tecnologia nos permitam aprender mais sobre essa entidade. Número 14. O Zodíaco de Dendera. O Zodíaco de Dendera é uma escultura em baixo relevo que data do final do período ptolomaico, por volta de 50 anos antes da Era Comum. Ao contrário dos signos do zodíaco que vemos na astrologia ocidental, o Zodíaco de Dendera organiza esses signos em um padrão circular. Esse layout inclui todos os 12 signos tradicionais do zodíaco, junto com outras constelações e figuras celestiais. A obra de arte captura uma visão do céu noturno, mostrando como os antigos egípcios viam e interpretavam o cosmos. O Zodíaco de Dendera foi redescoberto por cientistas franceses durante a expedição de Napoleão ao Egito, no final do século XVIII. Em 1820, foi removido e transportado para a França, onde agora está abrigado no Museu do Louvre, em Paris. No entanto, muitos afirmam que ele deveria ser devolvido ao local onde foi originalmente descoberto. Número 15. Fungos negros. Em 1986, a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sofreu um colapso catastrófico, liberando quantidades massivas de material radioativo no ambiente. A área imediata ao redor da planta foi evacuada e ficou conhecida como a Zona de Exclusão de Chernobyl, uma região com níveis perigosamente altos de radiação. Muitos pensariam que uma nova vida não poderia florescer onde a radiação se espalha, mas anos depois fomos provados errados. No início dos anos 90, os pesquisadores começaram a notar uma substância negra peculiar, crescendo nas paredes do reator danificado. Essa substância se revelou ser um tipo de fungo conhecido como fungo negro ou fungo radiotrófico. Esses fungos são caracterizados por sua pigmentação escura devido à presença de melanina, um composto também encontrado na pele humana que protege contra a radiação UV. Surpreendentemente, essas criaturas tinham a incrível capacidade de não apenas sobreviver, mas prosperar em ambientes com alta radiação. Estudos mostraram que os fungos negros podem usar a radiação como fonte de energia, através de um processo semelhante à fotossíntese. Em vez da luz solar, esses fungos utilizam a melanina para converter a radiação gama em energia química. Isso mostra que a vida aqui na Terra é tão bizarra quanto já é. Número 16. Pessoas nascidas cegas nunca são diagnosticadas com esquizofrenia. A esquizofrenia é um distúrbio mental complexo, caracterizado por interrupções nos processos de pensamento, percepções, responsividade emocional e interações sociais. Os sintomas frequentemente incluem alucinações, delírios e deficiências cognitivas. As causas exatas da esquizofrenia não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que resultem de uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. É um distúrbio aterrorizante, mas há um enigma em torno dele. Você vê na história, nunca houve um momento em que alguém nascido cego foi diagnosticado com esse transtorno mental. Essa descoberta ainda é um enigma para os pesquisadores até hoje. Várias hipóteses foram propostas para explicar por que indivíduos cegos congênitos não desenvolvem esquizofrenia. A esquizofrenia é frequentemente associada ao processamento sensorial alterado, particularmente na forma de alucinações visuais. Como as pessoas nascidas cegas não processam informações visuais da mesma forma, isso pode contribuir para a ausência de certos sintomas da esquizofrenia. Os cérebros de indivíduos nascidos cegos também passam por adaptações estruturais e funcionais significativas. Essas mudanças poderiam potencialmente alterar os circuitos neurais envolvidos na esquizofrenia. Por exemplo, o lobo occipital, que é tipicamente usado para o processamento visual, é repropósito para outras funções, como processamento auditivo ou tátil aprimorado. Se pudermos entender a razão por trás disso, isso poderia levar a medidas preventivas e medicamentos para pessoas que sofrem desse transtorno. Número 17. Cientistas descobrem o segredo por trás da construção das pirâmides egípcias antigas. Desde a queda da civilização egípcia antiga, a humanidade tem sido intrigada pelas grandes pirâmides, não apenas pelos túmulos e artefatos dentro delas, mas também por quão incrivelmente difíceis são de serem construídas. Por muito tempo nos perguntamos e especulamos sobre como as pessoas no Antigo Egito conseguiram construir as pirâmides sem ferramentas modernas. Pesquisas recentes, no entanto, revelaram os possíveis segredos dessas estruturas.
Um dos mistérios de longa data tem sido como os blocos maciços de calcário, alguns pesando até 80 toneladas, foram transportados. No entanto, hoje, descobertas recentes sugerem que os egípcios usaram um sistema de canais e barcos para mover esses blocos mais perto do local de construção. Arqueólogos encontraram evidências de um curso de água que conectava o rio Nilo ao complexo das pirâmides, facilitando o transporte de materiais pesados a longas distâncias. Especialistas também acreditam que os antigos egípcios usaram um antigo sistema de rampas na pedreira de Hat-Nub, no deserto oriental. Este sistema consistia em uma rampa central flanqueada por duas escadas com buracos para postes. É possível que os egípcios tenham usado uma combinação de trenós, cordas e força humana para puxar as pedras maciças por inclinações íngremes. Agora, por muito tempo também acreditamos que as pirâmides foram construídas por pessoas na base da sociedade antiga do Egito, mas acontece que isso não era o caso. Ao contrário da crença popular de que as pirâmides foram construídas por trabalhadores comuns, as evidências sugerem que uma força de trabalho qualificada foi empregada. Esses trabalhadores eram bem alimentados e alojados em vilarejos próximos, indicando uma força de trabalho altamente organizada. Número 18. Cientistas descobrem uma nuvem de álcool no espaço. Você sabia que há uma nuvem no espaço inteiramente feita de álcool? A cada ano, encontramos algo no espaço sideral que é verdadeiramente difícil de acreditar. Esta colossal nuvem de álcool que os cientistas descobriram é conhecida como Sagitários B2. Esta nuvem molecular está localizada perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, aproximadamente 600 anos-luz do buraco negro supermassivo no núcleo da galáxia. Esta nuvem é uma das maiores nuvens moleculares conhecidas, abrangendo cerca de 240 anos-luz de diâmetro. Entre as várias moléculas detectadas em Sagitários B2, os astrônomos descobriram quantidades significativas de álcool etílico e outras moléculas orgânicas complexas. Isso basicamente significa que a mesma substância, usada para criar remédios e bombas aqui na Terra, é apenas uma nuvem gigante, flutuando na escuridão infinita do espaço sideral. A detecção de álcool e outras moléculas orgânicas em Sagitários B2 foi possível através do uso de radiotelescópios. Esses telescópios podem detectar as frequências específicas das ondas de rádio emitidas por diferentes moléculas. Ao analisar esses sinais de rádio, os cientistas podem identificar a composição química de objetos cósmicos distantes. Número 19. Ressuscitando o mamute lanoso. Você sabia que os cientistas têm tentado trazer animais extintos de volta à vida? Sim, você ouviu direito. Com nossa tecnologia, reviver essas criaturas não é algo confinado a filmes de ficção científica ou fantasia. O mamute lanoso é uma das criaturas que as pessoas têm tentado trazer de volta à existência. O mamute lanoso era uma criatura massiva, semelhante a um elefante que viveu durante o épico Pleistoceno. Coberto de pele grossa, com longas presas curvas, esses gigantes estavam bem adaptados aos climas frios da Idade do Gelo. Eles foram extintos há cerca de 4.000 anos, provavelmente porque simplesmente não conseguiram se adaptar ao planeta em mudança, além de serem excessivamente caçados por humanos antigos. E agora estamos tentando trazê-los de volta à vida mais uma vez. A ideia de ressuscitar o mamute lanoso ganhou força com os avanços na engenharia genética. Uma das principais figuras nesse campo é o Dr. George Church, geneticista da Universidade de Harvard. A estratégia principal é usar o DNA do mamute lanoso extraído de restos bem preservados encontrados em permafrost e combiná-lo com o DNA de seu parente vivo mais próximo, o elefante asiático. Parece fácil, mas o processo é complicado. Uma ferramenta crítica nesse processo é o CRISPR-Cas9, uma tecnologia revolucionária de edição de genes. O CRISPR permite que os cientistas façam mudanças precisas no DNA de um organismo, identificando e editando genes responsáveis por características como pele espessa, armazenamento de gordura e tolerância ao frio. Os cientistas visam criar não uma réplica exata da espécie mamute lanoso, mas uma combinação do elefante moderno e da antiga criatura. Qual é a sua opinião sobre reviver criaturas extintas? Você é a favor ou contra? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E agora é hora do tópico curioso. Atualmente a árvore General Sherman é reconhecida como a maior do mundo. No entanto,
Esta foto supostamente mostra uma árvore ainda maior, muito maior que a General Sherman. Esta foi capturada por um arqueólogo amador explorando um local não revelado na África. Eles também afirmaram que o tronco desta árvore era inacreditável. Dentro dele havia um ecossistema inteiro com micro-organismos e insetos que eles nunca tinham visto antes. Ecossistemas que evoluíram separadamente do resto do mundo não são algo inédito. Descobrimos mundos secretos escondidos em buracos, gelo e até mesmo em ventos hidrotermais submarinos. Embora essa descoberta seja possível, a localização desta árvore ainda precisa ser anunciada e verificada. Alguém aí já viu a árvore General Sherman pessoalmente? Se sim, você realmente acha que uma árvore muito maior do que ela ainda está por aí na selva? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários. Número 20. Micróbios de 3 bilhões e meio de anos atrás? Na Austrália, cientistas desenterraram os mais antigos fósseis de micróbios, datando de incríveis 3 bilhões e meio de anos. Os micróbios fossilizados foram descobertos na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. Esta região é famosa não apenas por sua paisagem deslumbrante, mas também por possuir uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Os fósseis representam micro-organismos que viveram há 3 bilhões e meio de anos, uma época em que o ambiente da Terra era vastamente diferente do de hoje. Acredita-se que esses micróbios estejam entre as formas de vida mais primitivas, prosperando em um mundo sem oxigênio, sob condições que seriam inóspitas para a maioria das formas de vida modernas. Os pesquisadores usaram técnicas avançadas para analisar os fósseis, incluindo microscopia e espectroscopia. A análise revelou que esses micróbios antigos provavelmente desempenharam um papel crucial na formação do ambiente inicial da Terra, contribuindo para o desenvolvimento do que chamamos de lar hoje. Enquanto a última célula ancestral completamente me deixou impressionado, qual dessas descobertas você achou mais interessante? Deixe-me saber nos comentários. E se você tiver outras descobertas científicas ou arqueológicas incríveis nas quais esteja interessado, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários também. Além disso, confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora e eu te vejo no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!